Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à parte 3 e nessa aula nós iremos trabalhar simplificação de radicais, racionalização, operações com radicais. Vai ser uma aula muito complexa e com muito conteúdo. Então, se você não conhece o canal Aprenda Matemática Oficial, já estou te convidando agora para se inscrever e ativar as notificações, porque esse é o canal certo para você aprender matemática. Essa aula não é apenas uma aula aleatória, é uma aula de uma playlist onde nós estamos trabalhando os conteúdos para o 9º ano do ensino fundamental. Também temos uma playlist para o 6º, para o 7º, para o 8º. Então, se você é um aluno de alguma dessas séries e está buscando um canal para te ensinar matemática com todos os conteúdos que você vai trabalhar no ano letivo, esse é o canal certo para você. Então, ative as notificações para sempre que sair uma aula nova, você está assistindo e está atualizado. Vamos lá, vamos iniciar a ideia de simplificação de radicais. Existem casos em que não é possível calcular a raiz exata de um número, mas é possível simplificar a escrita dessa raiz. Vamos lá, o procedimento para a gente simplificar a raiz de 245. Nós vamos pegar esse número 245 e nós vamos utilizar um artifício chamado decomposição. Nós vamos decompor esse número e para decompor esse número nós vamos utilizar esse algoritmozinho aqui que nós aprendemos, lá no começo, acredito que no 7º ano, nós aprendemos a decompor um número para tirar MMC, MDC. Lembra disso? Nós iremos utilizar esse mesmo procedimento. Eu vou pegar aqui o 245 e eu vou dividir ele por um número primo. Nesse caso vai ser o 5, vai ser igual a 49. 49 eu divido para 7, que vai dar 7, e 7 dividido para 7, 1. Logo, a raiz de 245 é igual, aí eu vou substituir esse radicando aqui 245 pela multiplicação de 7 vezes 7 vezes 5. E nós sabemos que 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 elevado à segunda potência. Então, a simplificação da raiz de 245 é a mesma coisa que eu escrever a raiz de 7 elevado à segunda potência vezes 5. E eu ainda posso utilizar as propriedades das potências que nós aprendemos na outra aula para simplificar isso aqui ainda mais. Se você não assistiu a nossa aula, onde eu trabalho as propriedades das potências, vai estar aparecendo o card aqui na tela. Veja aqui abaixo, olha, nós temos que a raiz de 245 vai ser igual a raiz de 7 elevado à segunda potência vezes 5. Eu posso pegar aqui essa raiz e dividir ela em duas. E deixar uma para raiz quadrada de 7 elevado à segunda potência e a outra para raiz quadrada de 5. E eu ainda posso simplificar isso ainda mais, fazendo o seguinte. Não tem essa propriedade aqui, quando eu tenho a raiz enésima de a elevado a n, que eu posso cancelar, posso cortar aqui o nosso índice, a nossa raiz, com o nosso expoente. Eu vou fazer isso aqui com o 7. Por quê? Porque eu tenho raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Quando não tem nenhum número aqui é porque é um 2. Então eu vou cancelar essa raiz com esse expoente e vai sobrar apenas o 7. Então eu vou ter aqui 7 raiz de 5 ou 7 vezes raiz de 5, tanto faz. Logo, a escrita simplificada de raiz quadrada de 245 é 7 raiz de 5. Outro exemplo que nós podemos analisar aqui é a raiz de 540. Nós vamos primeiro decompor em fatores primos. Após a decomposição, a gente pega os fatores primos e substitui aqui dentro do radicando. Após substituir aqui dentro do radicando, nós iremos agrupar esses valores que estão aqui dentro de 2 em 2. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à terceira potência, nesse caso, porque aqui eu vou ter 3. Ou eu também posso deixar apenas o 3 elevado ao quadrado e o outro 3 aqui sozinho. Aí você vai me dizer, mas professor, quando eu uso um e quando eu uso o outro? Você vai usar o 3 elevado a 2, como nós poderíamos fazer aqui, como está aqui nessa forma, quando o índice aqui for 2, que é o caso. Se o índice aqui fosse 3, aí você juntava esses dois e ficava 3 elevado a 3. Mas como o índice é 2, é mais legal que deixe o 2. Por que é mais legal? Porque você vai poder fazer o que você vai poder cortar, vai poder cancelar o índice com o expoente, que é o que vai acontecer mais aqui à frente. Deixa eu apagar aqui.
nós vamos cancelar esse aqui. Vamos separar isso aqui, ali. Ele vai ficar aqui sozinho, como está aparecendo aqui. Esse aqui também vai ficar aqui do lado de fora, como está aparecendo aqui. E o que vai ficar do lado de dentro? Apenas esses dois, que não tem nenhum expoente. Ou que tem o expoente 1, mas não conta, né? Então eu multiplico esses dois, que vai dar 6. E multiplico esses dois, que vai dar 15. Logo, a escrita simplificada de raiz de 540 é 6 raiz de 15. Da mesma forma que nós podemos pegar esses valores aqui que estão aparecendo aqui e colocar ele para o lado de fora da raiz, como nós fizemos, nós também podemos fazer o processo contrário. E qual seria o processo contrário? Às vezes vai acontecer que nós já vamos encontrar um número simplificado. E nós vamos pegar esse número que está simplificado e vamos retornar com ele para dentro da raiz. E como é que nós podemos fazer isso? Esse número que está aqui do lado de fora, ele foi resultado daquele cancelamento, do que é tchau que eu tome. Então, esse número que está aqui de fora, ele é a mesma coisa que se eu tivesse a raiz dele elevado à segunda potência. E esse 4 elevado à segunda potência, nós sabemos que ele vai ser igual a 16. Eu vou pegar essas duas raízes, vou juntar as duas, então elas vão ficar assim. E depois que eu juntar as duas, eu vou responder esse expoente aqui de 4, essa potência de 4 elevado a 2, que vai dar 16. E 16 vezes 8, 128. Então é assim que nós introduzimos um valor que está fora ali do radical, eu posso colocar ele para dentro. E também quando ele estiver dentro, eu posso pegar, decompor e colocar ele para o lado de fora também. As duas coisas podem acontecer. Agora vamos para as operações com radicais. Vamos iniciar com adição e subtração de radicais. E nós iremos utilizar o mesmo procedimento, as mesmas propriedades. Sempre vamos começar decompondo o número, quando o número ele ainda não tiver sido decomposto. Se o número já estiver lá decomposto, não precisa decompor, obviamente. Mas, quando o número não está decomposto, nós vamos começar pegando esse número e decompondo. Aqui nós temos o exemplo da soma dessas três raízes aqui. Raiz de 45 mais raiz de 80 menos a raiz de 20. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o radicando de cada uma e vou fazer a decomposição desses radicandos. Depois que eu fizer a decomposição, eu vou substituir aqui dentro da raiz cada uma dessas decomposições. E depois eu vou fazer aquele trabalhozinho, olha. Aqui eu tenho 3 vezes 3, que vai ficar 3 elevado à segunda potência. Aqui eu tenho 2 vezes 2 e 2 vezes 2, que vai ficar 2 elevado à segunda potência vezes 2 elevado à segunda potência. Lembre-se que o nosso intuito aqui é apenas simplificar. Aqui da mesma forma eu tenho 2 vezes 2, vai ficar 2 elevado à segunda potência. Então eu fiz todo esse processo de simplificar isso aqui. O nosso próximo passo é usar as propriedades das potências. Nisso que nós mexemos nisso até chegar nesse ponto aqui, pessoal, nós não temos mais o que fazer sem as propriedades. Mas com as propriedades nós conseguimos simplificar isso aqui bem mais. Observe aqui abaixo que se nós usarmos essa propriedade aqui para separar essas raízes, nós vamos ter o seguinte: raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 5 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5. O que nós podemos fazer com isso aqui? Olha, ó, aqui é tchau que eu tome, aqui é tchau que eu tome, aqui é tchau que eu tome. Vai sobrar o nosso 2, o nosso 2 e o nosso 2. Ah, e faltou esse aqui também, ó. O 3 aqui também, aqui é tchau que eu tome com 3. Vamos pegar isso aqui tudo separado, vai ficar 3 vezes raiz de 5, ou seja, nós teremos 3 raiz de 5. Vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 5, como está aqui. 2 vezes 2 vezes raiz de 5. E esse 2 vezes raiz de 5, como está aqui. Mantendo sempre os sinais de mais e de menos que nós já tínhamos. Agora, observe o seguinte. Ó. Sendo resolvida aqui essa multiplicação, nós vamos obter isso aqui, pessoal. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Observou que em todo canto está tendo raiz de 5? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa raiz de 5 e nós vamos colocar ela em evidência.
E dentro do parêntese vai ficar apenas o que não era raiz de 5. Ou seja, o 3 mais 4 menos 2. 3 mais 4 dá 7. 7 menos 2, 5. Então, nós vamos ter raiz de 5 vezes 5 ou 5 raiz de 5. Então, a solução para essa expressão aqui é 5 raiz de 5. Na multiplicação e na divisão, nós também vamos utilizar esses mesmos artifícios que nós já usamos na adição e subtração. E eu me arrisco a dizer até que é bem mais fácil. Porque observe aqui no nosso exemplo que nós temos raiz de 12 vezes raiz de 20. Vou pegar primeiro passo. Sempre o primeiro passo é pegar os radicandos e fazer a decomposição desses radicandos. Feita a decomposição, eu vou ter o seguinte: raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu sei que eu vou pegar esses dois caras aqui e vou separar eles. E depois de separar eles, eu vou cortar o expoente com a raiz. E vai me sobrar apenas o 2 vezes 2. Nós já praticamos isso aqui. Feito isso aqui, nós vamos multiplicar esses dois caras que estão aqui fora e multiplicar os dois caras que estão aqui dentro. O 2 vezes 2 vai dar 4 e o 3 vezes 5 vai dar 15. Logo, meu resultado aqui vai ser 4 raiz de 15. Isso na multiplicação, que também vai servir para divisão. Observe o exemplo. Nós temos raiz quadrada de 168 dividido por raiz quadrada de 3. Eu posso fazer da seguinte forma: colocar essas duas raízes que têm o mesmo índice como se fosse uma só e dividir esse número por esse, que vai me resultar em 56. O 56 eu vou decompor, vou encontrar isso aqui e vou simplificar e vou chegar nisso aqui. Tá vendo como é simples? Muito simples. E na nossa aula de exercícios nós iremos praticar isso aqui bem mais, tá, pessoal? Agora analise como efetuar multiplicações e divisões com radicais de índices diferentes, porque aqueles eram com índices iguais. Agora com índices diferentes, vamos lá. Esse aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui e vamos transformar essas duas raízes que nós tínhamos aqui em potências de expoente fracionário, onde a minha raiz quadrada de 2 elevado a 1 vai ficar a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2. E aqui, nossa raiz cúbica de 3 elevado a 2 vai resultar em 3 elevado a 2 terços. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos tirar o MMC de 2 e de 3. O MMC de 2 e de 3, ó, vai ser 6. Então, eu vou substituir 6 aqui e vou substituir 6 aqui. Não lembra como é que faz isso? Vou ensinar para você agora. Eu vou pegar aqui o 6, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Como é que vai ficar aqui, olha? 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. Achei o número de cima. Agora eu vou fazer 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 2, 4. Achei o de cima. O macete aqui é sempre dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir o quê? Dividir o MMC. Pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você quiser uma aula com mais calma só para isso aqui, deixa aí nos comentários. Eu posso fazer um shorts, posso fazer uma aula curta só de exercícios. Vocês que mandam, meus alunos. É só vocês pedirem aí nos comentários que eu vou fazer para vocês. Feito isso aqui, pessoal, feito esse procedimento, nós vamos pegar isso aqui e vamos retornar com eles para a raiz. Então, vou colocar eles na raiz, porque agora, se você observar, o meu índice está igual para as duas. E já que está igual, o que eu posso fazer? Eu posso colocar as duas dentro. Eu posso pegar essas duas raízes e transformar em uma só, como está acontecendo aqui. Transformando ela em uma só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver quanto é 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Quanto é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Vou multiplicar o 8 vezes 81 e eu vou encontrar raiz sexta de 648. Fechou aqui. Aqui embaixo tem mais
tem mais um exemplo, porém eu não vou gastar mais o tempo aqui nesse exemplo. Você pode tirar um print aqui para dar uma olhadinha nesse exemplo, porque eu quero ir para racionalização, tá certo? Vamos lá, vamos para a racionalização. Se você conseguiu assistir até a aula até aqui e compreendeu tudo que eu passei, você vai estar muito apto para entender aqui a racionalização. O que acontece na racionalização? Observe que aqui a professora escreveu algumas frações. Só que nessas frações, embaixo aqui, olha, em todas elas, você vai encontrar um denominador da fração sendo uma raiz. Só que essas frações com denominador sendo uma raiz não são muito utilizadas para cálculos matemáticos. Então, para isso existe a racionalização, para pegar essa fração aqui e encontrar uma fração equivalente a essa, porém que não tenha como denominador uma raiz. Então, esse processo chama de processo de racionalização. Para racionalizar o denominador de uma fração, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero, que é um fator racionalizante, sem alterar o seu valor. Exemplo, eu tenho aqui a fração 1/6. Nós vamos utilizar, para racionalizar essa fração, a raiz quadrada de 6. De que forma? Eu vou pegar 1/6 e eu vou multiplicar por outra fração. Essa outra fração eu vou ter raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo, tanto no numerador quanto no denominador. Você vai dizer, mas para que, professor? Eu vou colocar raiz de 6. Por quê? Observe o seguinte, quando eu pego essas duas raízes aqui, olha, e eu multiplico essas duas, observe que o índice das duas é igual. Então eu posso pegar essas duas raízes e juntar e transformar em uma só, onde nós teremos raiz de 6 vezes 6. Quanto é 6 vezes 6? 6 ao quadrado, que é 32. Só que eu não preciso colocar aqui 6 vezes 6, que é 36. Mas eu não preciso colocar o 36 aqui. Eu só preciso colocar o 6 elevado à segunda potência. Por quê? Porque eu vou fazer o quê com esse 6 elevado à segunda potência? Aqui é tchau, aqui é o tome. Vou cancelar ele com o expoente. E embaixo eu vou ter apenas o 6. E aqui em cima, pessoal, quando eu fizer 1 vezes raiz de 6, vai dar raiz de 6. Então a minha nova fração vai ser raiz de 6 sobre 6. Aí você pode dizer, professor, mas em cima continua raiz de 6. Só que a racionalização, ela serve apenas para tirar do denominador, ou seja, do número que fica embaixo, a raiz. Em cima não tem problema continuar a raiz. O importante é que não fique uma raiz embaixo, tá certo? E aqui, para provar que isso está certo, foi feita a divisão de 1 para 6, onde raiz quadrada de 6 ela é aproximadamente 2,449. E quando eu faço a divisão de 1 para 2,449, o resultado é 0,408 aproximadamente. E se eu fizer raiz quadrada de 6 dividido para 6, o resultado também vai ser aproximadamente 0,408. Isso significa o quê? Que essas duas frações, essa e essa aqui, são frações equivalentes, ok? Então, a nossa racionalização deu certo. Para fechar, pessoal, vamos ver aqui mais um exemplo. Agora, nós iremos racionalizar 6 sobre 2 vezes raiz de 3. Onde eu vou pegar agora, pessoal, esse 6 aqui e eu vou, primeiramente, simplificar isso aqui. De que forma? Eu vou dividir 6 para 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, vai sobrar só o 3 aqui. Então, eu vou ter 3 raiz de 3. Esse 3 raiz de 3, eu vou multiplicar por uma fração que tem a raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Fazendo raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos encontrar 3. E 3 vezes raiz de 3, nós vamos encontrar 3 raiz de 3. O que acontece? Vou cortar esse com esse aqui. Vai sobrar apenas raiz de 3. Poderia ser feito dessa forma, ou nós poderíamos fazer da segunda maneira. A segunda maneira é a seguinte. Nós não iríamos simplificar de primeira. Nós só iríamos pegar a nossa raiz e multiplicar ela por raiz de 3 sobre raiz de 3.
Fazendo essa multiplicação, nós teríamos aqui, olha, raiz de 3 por raiz de 3. Nós teríamos 2 raiz de 3 ao quadrado. Corto esse com esse. Vai ficar apenas o 2 vezes 3. Sendo 2 vezes 3 igual a 6. Nós já tínhamos o 6 aqui em cima. Vou cancelar esse 6 com esse 6. E vou encontrar novamente o raiz de 3. Para finalizar a nossa aula, nós temos aqui mais dois exemplos super interessantes que nós também temos que ver. O primeiro exemplo aqui é para nós pegarmos essa fração aqui. E essa fração ela tem um detalhe interessante. Aqui eu tenho um expoente. O que eu vou fazer para racionalizar? Observe, pessoal, que aqui o meu índice é 5. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui o meu índice é 5 e aqui é 2. Eu quero racionalizar isso aqui, mas para racionalizar isso aqui, esse 2 ele tem que se transformar em um 5. Para ele se transformar em um 5, eu preciso de quanto? De 3. Então, quando eu for racionalizar, eu vou ter que multiplicar essa daqui por essa daqui, onde esse radicando vai ter o expoente 3. E aqui eu tinha o expoente 2. Professor, pode fazer isso? Pode, porque nós queremos dar um fim aqui nessa raiz. E para dar um fim nela, a única maneira seria essa daqui, onde o índice é igual. Então eu poderia juntar as duas. E aqui, pessoal, as bases são iguais. Então eu preciso apenas somar os dois expoentes. Quando eu somo 2 com 3, vai me resultar em um 5. E daí eu posso fazer aqui a tchai, aqui a tome, e sobrar apenas o 3. Então, observe que todo esse trabalho aqui foi para que restasse aqui apenas o 3. E aqui em cima, quando eu multiplicar 2 vezes isso aqui, vai permanecer a mesma coisa. Para finalizar, nós vamos ver essa situação aqui, onde o meu denominador é raiz de 5 mais 1. Veja que já é diferente. Então, quando eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, nesse caso, raiz de 5 menos 1. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter a nossa fração que foi dada, multiplicada por raiz de 5 menos 1, sobre raiz de 5 menos 1. Quando eu fizer essa multiplicação aqui desse vezes esse, eu vou encontrar 3 raiz de 5 menos 3. Por quê? Porque esse 3 eu vou multiplicar por raiz de 5 e esse 3 eu também vou multiplicar por menos 1. Lembre-se, propriedade distributiva. E aqui embaixo, quando eu fizer a multiplicação de raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1, observe o que vai acontecer. Quando eu fizer a multiplicação, também vou fazer uma multiplicação distributiva. Então, vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai me resultar em raiz de 5 vezes 5. Eu vou fazer raiz de 5 vezes menos 1, que vai me resultar em menos raiz de 5. Eu também vou fazer a multiplicação de 1 vezes raiz de 5, que vai me resultar em raiz de 5. E de mais 1 vezes menos 1, que vai me resultar em menos 1. Esse raiz de 5 vezes 5 vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, que depois eu vou cancelar. Esse menos raiz de 5 mais raiz de 5 vai dar 0. Ou seja, eu cancelo isso aqui com isso aqui. E o menos 1 é o que sobrou aqui. Então, eu vou resultar em 5 menos 1, que vai dar 4. E observe que aqui em cima, deixa eu voltar tudo. Observe que aqui em cima vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque o nosso objetivo sempre é eliminar a raiz que está lá embaixo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e nós teremos a nossa aula de exercícios. E nessa aula de exercícios, nós vamos trabalhar um pouco mais essa racionalização, tá certo? Se você assistiu até o finalzinho, não se inscreveu, clica aí, se inscreva, ative as notificações para quando sair a aula de exercícios, se ela ainda não tiver saído, você receber a notificação. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na nossa próxima aula.